Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o passo a passo para trazer gente boa para a tua empresa. Por quê? Dono de empresa, você começa a tua empresa e você começa a crescer e querer pessoas para trabalhar contigo, porque você tem mais clientes e você pensa, eu vou contratar alguém para me ajudar. Mas em lugar de te ajudar, o que essa pessoa muitas vezes traz? Prejuízo. E diga para mim, você já contratou pessoas e, de repente, você estava lá fazendo a entrevista, você achava que eles eram de uma forma, porque você contratou, achou que era gente boa, tal, e não era nada daquilo. Passou o período de experiência, passou o tempo que ele estava com você, aquela pessoa se mostrou uma pessoa muito diferente. Então você começou foi a ficar muito aborrecido com ele. Você tinha uma pessoa que você bateu os olhos e se apaixonou e falou: é o candidato perfeito. Eu vou ajudar essa pessoa, eu vou fazer com que ele venha para minha empresa e aí ele possa crescer na minha empresa. E então eu vou ensinar tudo para ele. Que bom que ele chegou até aqui. Passou um tempo, não era mais o candidato que você imaginava que era. E aí você fica de mãos amarradas, porque aí você já contratou. E tudo que você consegue fazer é reclamar, reclamar, reclamar e reclamar. Vamos pensar, será que daria para você ter evitado essa contratação? É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Como contratar, atrair gente boa para a nossa empresa. Sabe quando você começa a atrair gente boa para a tua empresa? Desde o momento em que você abre a empresa. Deixa eu te perguntar, qual é a visibilidade que a tua empresa tem hoje? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu trabalhava em recursos humanos, numa grande multinacional francesa, mas essa história é muito verdadeira, eu quero que você se inspire e pense na tua empresa. O diretor, né, da área de recursos humanos dessa grande multinacional onde eu trabalhava, ele disse: Carmen, amanhã esteja na empresa às 6 horas, porque nós vamos para São Paulo, nós vamos na FEI. Eu, tá, mas o que a gente vai fazer na FEI? Como assim, Carmen? A FEI é uma das melhores universidades para formar engenheiros da área automotiva. E a nossa empresa é uma empresa da área automotiva. E eu fiquei assim com aquele ponto de interrogação, tá, né? E eu com isso. Não estava entendendo onde é que ele queria chegar. Eu falei assim, tá, mas o que nós vamos fazer lá? Como que nós vamos fazer lá? Nós vamos fazer uma palestra para esses estudantes, para que esses estudantes conheçam a nossa empresa, para que esses estudantes saibam o que a gente faz, como nós tratamos empregados aqui dentro da nossa empresa. Nós vamos para fazer uma palestra e divulgar todo o nosso trabalho e o nosso produto. E eu não entendia, eu não entendia. Eu falei assim, tá, mas com qual objetivo? Como, Carmen, com qual objetivo? Que falta de visão a sua. Carmen, é a melhor universidade para formar engenheiros. Pense comigo, no futuro, ou eles serão nossos estagiários, ou eles serão nossos empregados, ou eles serão nossos clientes, ou eles serão nossos fornecedores. Olha a sacada do meu diretor na época, ó, mais de 30 anos atrás, e ele já tinha essa visão, ele já tinha essa percepção de que para a empresa poder ter um poder de atração de pessoas, a comunidade deveria conhecer essa empresa. A comunidade deveria conhecer. Olha a visão desse homem, né, há mais de 30 anos atrás. Para uma empresa ter poder de atração para contratar gente boa, ela tem que aparecer. O quanto que a tua empresa está aparecendo? Você ofereceu já seu espaço para fazer uma feirinha de adoção? De repente tem a ver com o teu negócio? Você de repente patrocinou uma corrida de rua, você trabalha com saúde, né? Então você criou uma corrida de rua, patrocinou. Você está fazendo o quê? Você dá palestras na faculdade que possa
Você dá palestras na faculdade que possa vir a existir dentro da tua cidade, na tua região? Você dá palestra no Senai, cursos técnicos? Onde é que você está divulgando a tua empresa? Porque isso tem tudo a ver com o poder de atração que a tua empresa tem. Olha a visão, né? Olha a visão que o meu diretor tinha há mais de 30 anos. Dono de empresa, você precisa encontrar gente boa para a tua empresa. E o primeiro passo é que as pessoas queiram trabalhar na tua empresa. E para que elas queiram trabalhar, elas precisam saber que a tua empresa existe. Por onde que a tua empresa anda? Como é o Instagram da tua empresa? Tua equipe aparece no Instagram? Tua equipe está lá, ela está feliz, não está feliz? Como é o teu Instagram? É um Instagram que só tem propaganda, que parece Instagram de supermercado, com todo respeito, mas a maioria dos Instagrams de supermercado só tem, né? Preço da coxa do frango é tanto, preço não sei do que é tanto. Ou o teu Instagram, a gente consegue perceber qual é a missão da tua empresa, para que eu, se eu sou um candidato, eu vou olhar lá no teu Instagram, eu vejo e falo, uau, eu queria muito trabalhar numa empresa que tem essa missão, que tem esse objetivo. Isso era o que eu queria para mim, poder trabalhar numa empresa com essa missão. Ou lá no teu Instagram, vocês ajudam pessoas, dão dicas, orientam, para que a pessoa pague no teu Instagram, olhe e fale, uau, eu realmente gostaria de trabalhar numa empresa que contribui tanto com a comunidade. Então, qual é a vibe do teu Instagram? Quando o candidato chega até você, qual é a percepção que ele tem da tua empresa? Ele percebe que é uma empresa bacana, que realmente ele gostaria de trabalhar, onde tem pessoas na tua equipe, essas pessoas estão felizes, né? Essas pessoas estão crescendo, estão produzindo, ou ele vai chegar e só vai ver propaganda. Carme, o que tem isso a ver? Tudo. É aí que está o teu poder de atração, para que depois você possa fazer a seleção. Não adianta você ter meia dúzia de gato pingado, porque você vai comprar gato por lebre, pode ter certeza. Você precisa divulgar muito a tua vaga, para que então você tenha uma grande quantidade de currículos, e agora eu vou te ensinar o que você vai fazer com esses currículos. Carmen, mas a minha cidade é muito pequena. Carmen, não tem ninguém na minha cidade. Essa metodologia que eu estou te passando vai te mostrar que achar gente boa é como encontrar ouro. Não é fácil, não é simples, mas é possível. É possível. Basta que você faça a divulgação nos locais corretos. É que muitas vezes, e aqui eu vou te dar uma dica de ouro. Onde é que você faz a divulgação das vagas que você tem aberto? Se você faz essa divulgação lá no teu WhatsApp, quem é que está no teu WhatsApp? Me fala. Amigos, parentes, clientes. E você quer contratar amigos, parentes ou clientes? É complicado, né? Porque você vai lá, você contrata um parente teu que está precisando, que a tia pediu para contratar. Tudo bem, ele vai entrar na sua empresa. E se você está no operacional, se você está lá no perrengue, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Porque você estando no perrengue, estando no operacional, ele vai sentir que você e ele estão juntos na mesma vibe. Então, ele é teu amigo, ele é teu parente, ou até o indicado do teu cliente. E ele vai olhar e vai ver que você está trabalhando a beça, né? E tá tudo bem. Mas, e quando você começar a dirigir a tua empresa? Quando você se tornar, opa, quando você se tornar, de fato, o diretor da tua empresa? Como é que vai ser quando você começar a dirigir tua empresa? E quando essa pessoa que trabalha com você for cobrada de um trabalho que ela não entregou? Ou você começa a dirigir, você sai do operacional, tua empresa começa a crescer, e aí você vai viajar? Vai para onde? Vai para Disney, né? E o que é que você vai trazer de lembrança para essa pessoa que trabalha contigo? Um chaveiro, um boné do Mickey, uma camiseta, um moletom, não sei. Mas esse é o problema quando a gente tem toda uma equipe trabalhando com a gente que são parentes.
Eles acabam acreditando que a empresa é tudo o que é, porque eles trabalham lá. Eles acabam não enxergando que quando eles saem da empresa, você continua na empresa. E você fica até tarde, você leva trabalho para casa, e você trabalha aos finais de semana. Então, eles acabam ficando com uma percepção distorcida. Faz sentido isso para vocês? Esses dias tinha um caso de uma empresa que contratou mãe e filha para trabalhar. Aí a pessoa queria saber, porque elas tinham brigado na empresa, e ela falou para parar, para parar, para parar, e elas não pararam. Simplesmente elas foram embora, largaram o posto de trabalho e foram embora, e foram embora. E o que aconteceu? A empresária ficou muito brava, queria aplicar uma advertência, tal, né? A filha veio, foi suspensa, e a mãe nem apareceu, pegou atestado médico, né? A gente sabe que ela não estava doente, que estava tudo bem com ela, e pegou atestado médico. Olha só, gente. É bem complicado isso, né? É bem complicado. Então, a gente tem que ter muita atenção a quem a gente traz de dentro da empresa. Não contrate quem você não vai poder dispensar depois. Não contrate quem você não pode pedir para assinar as normas. Não contrate quem você não pode aplicar uma suspensão ou até mesmo fazer uma dispensa. Fique muito atento, independente do tamanho da cidade. Independente do tamanho da cidade, o seu papel é cavar até achar o ouro. E às vezes é difícil, às vezes demora, mas você encontra. O engraçado é que a gente sempre acha que o tipo de empresa que a gente tem, né, que a nossa empresa, ela é a mais complicada de todas. Mas cada um acha que a sua empresa é a mais complicada de todas, quando de fato achar gente boa é como achar ouro. Você tem que ter paciência, persistência e metodologia. Metodologia. Primeira dica que eu já te passei é: não coloque no WhatsApp, porque lá tem parente, amigo e cliente. Segunda dica: Instagram também não. Quem é que está no seu Instagram? Amigo, parente e cliente. Qual é o lugar de você divulgar essa vaga? Você pode, dependendo do tipo de vaga, colocar no Facebook. Lá no Facebook tem grupos de emprego, tem comunidades de emprego. Vá para o Facebook e coloque em pesquisar. Escreva empregos e o nome da tua cidade. E aí você vai perceber quantos grupos de emprego existem. As pessoas que estão lá já são as pessoas que estão predispostas a trabalhar. E normalmente não são nem amigos, nem parentes e nem clientes. Por quê? É difícil até para colocar as regras. O outro dia, um aluno, ele começou a conversa assim: Carmen, eu tenho um empregado que faz 9 anos que trabalha comigo. No começo ele era muito bom. E o que aconteceu? Agora ele não sai do celular, ele atrasa a entrega, ele atrasa o trabalho para ser entregue para o cliente, ele falta, e quando ele vem na empresa, parece que está com a cabeça na lua. Mas ele era muito bom, Carmen, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, tá, mas a gente já fez as regras. Você aplicou uma advertência nele? Aí ele respondeu, não posso, Carmen. Como não pode, né? É que ele é meu cunhado. Aí ficou tudo explicado. Eu falei assim: deixa eu entender, há quantos anos existe a sua empresa? Ah, minha empresa existe há 9 anos. E ele trabalha com você há 9 anos. É. Então você começou a trabalhar na mesma época em que ele entrou. É, Carmen, a gente começou junto. A gente fazia tudo junto, ele era ótimo. Deixa eu entender. Trabalhava você ombro com ombro com ele. E aí vocês faziam tudo junto, entregavam o produto, trabalhavam os dois no operacional, tinha mais pessoas? Não, éramos só nós e nós dávamos conta. E aí você foi contratando mais pessoas. Contratou mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, né? E ele continuou trabalhando com você. Então tá. Passados 9 anos, deixa eu te fazer uma pergunta. Que carro que é melhor, o seu ou o dele? Ah, Carmen, é o meu, né? Ah, que casa que é melhor, a que você mora ou a que ele mora?
Ah, Carmen, já sei onde você quer chegar. Eu falei, onde que eu quero chegar? Ah, Carmen, eu ganho mais que ele. Tá, mas vocês não começaram juntos? Então, esse é o ponto. Ele, mas eu sou dono. Mas esse é o ponto. Você é o dono, mas ele não sabia que você era o dono, porque você estava no operacional. Quando você contrata pessoas e você fica ali no operacional, junto com a pessoa, às vezes até usando uniforme. Tem dono de empresa que usa uniforme, e eu já usei uniforme, mas eu não voltaria a usar. Isso faz com que seus empregados pensem que você e eles são iguais. Carmen, mas para com isso, na minha empresa nós somos todos iguais. Não são, não são. É uma relação de subordinação. E o dono de empresa está aqui, o empregado está aqui. Não, Carmen, aqui nós trabalhamos juntos. Sim, mas se você tiver prejuízo, você não vai poder passar para o seu empregado. E se você tiver lucro, o lucro é seu. Você é o dono da empresa. É uma relação de trabalho e é uma relação contratual, onde essa pessoa foi contratada para trabalhar 44 horas semanais e ela vai ser cobrada de estar na empresa presente. E ela está na empresa para trabalhar e não para ficar o celular. Mas quando você começou a empresa, eu entendo, e quando a gente começa, a gente está mesmo no operacional, só que você saiu do operacional e ele está se dando conta agora de que ele é o seu empregado, porque até então ele não tinha se dado conta. E é por isso que neste momento ele começa a usar celular, chegar atrasado, faltar e fazer uma porção de situações, né, que acabam te trazendo prejuízo, porque todo mundo na tua empresa está de olho. E as pessoas estão de olho e elas estão vendo que você faz vistas grossas, porque ele é teu cunhado. O que acontece? Gente boa vai querer sair da tua empresa. Gente boa não vai suportar ficar. Olha lá, o cunhado, protegido, faz e apronta e não acontece nada. E a gente aqui não pode nem mesmo olhar o celular. E você começa a gerar uma situação de discriminação dentro da tua empresa. E isso é prejuízo, isso é prejuízo. É isso que eu estou te falando, dono de empresa. Quando você fica no operacional e não deixa claro quem é o dono e você está dirigindo a empresa e como você vai dirigir essa empresa, a pessoa entende que você está lá para fazer o teu trabalho. E tem dono de empresa que ainda avisa quando vai chegar mais tarde, avisa quando vai sair mais cedo, como se estivesse pedindo permissão, sendo que a tua empresa precisa funcionar com você lá dentro ou sem você lá dentro. Essa é a situação ideal. E para isso você tem que contratar gente boa, você vai atrair pessoas boas para a tua empresa e dar início na seleção. Onde você faz a divulgação é a qualidade da pessoa que você vai trazer. Se você quer alguém mais técnico, talvez você vá buscar numa escola técnica, no Senai, algum lugar assim. Se você quer uma pessoa com um pouco mais de idade, né, talvez para lidar com hortifruti, alguma coisa assim, ficar no caixa, talvez você coloque cartazes, talvez você coloque cartazes em padaria, ou em farmácias, ou não sei, depende do teu tipo de negócio. Se você procura pessoas na área rural, talvez você ponha na rádio. Tem várias formas para você atrair as pessoas para a tua empresa. E você precisa buscar a forma correta. Se você quer pessoas técnicas, pessoas com um nível diferenciado, você vai encontrar no LinkedIn. É lá que elas estão. Se você quer pessoas mais operacionais, estão todas no Facebook, nos grupos de emprego. Por quê? Eu vou te contar uma coisa muito importante. Dívidas trabalhistas, elas não caducam, nem mesmo se você vier a falecer. Se você, dono de empresa, vier a falecer, os seus herdeiros, quando forem fazer a divisão dos bens, adivinha o que acontece? Primeiro vem o governo e pega tudo que você está devendo. Depois vem o juiz do trabalho e pega tudo que os empregados ganharam na justiça. Você tem que blindar a tua empresa. É conversa séria esta, é para empresário, para dono de empresa. Eu sei que tem muita gente que me segue, que é RH, que é gestor, tá tudo bem.
Mas aqui a conversa é para o dono de empresa, porque é do bolso dele que sai. É do bolso dele. Você tem que criar uma documentação e trazer gente boa para blindar a tua empresa. Cabe que documentação é essa? Logo na contratação. Você está lá escolhendo as pessoas, escolha gente boa, né? E onde que você vai buscar gente boa? Já te passei aqui o passo a passo para você trazer gente boa. Agora, depois disso, você vai precisar dar início à seleção. Quando você começa a selecionar as pessoas para a tua empresa. Primeira porta de entrada para selecionar é separar quem tem vontade de trabalhar de quem não tem vontade de trabalhar. E dono de empresa, eu já ensinei milhares de empresários e pode ter certeza que essa metodologia funciona. Como é que nós vamos selecionar quem tem vontade de quem não tem vontade de trabalhar? Quando a pessoa te mandou o currículo, se foi por e-mail, você já coloca uma frase que pode ficar até automática para ser enviada. Abre um e-mail só para aquelas vagas, do tipo produção@gmail.com.br, balconista vendedor 2023@gmail, não importa. Coloca já o nome da vaga e você sabe que naquele e-mail só tem aquelas vagas. Então, você coloca uma mensagem que pode ser automática, ou você pode ir lá enviar uma por uma. Muito obrigado por ter participado, né, dessa seleção, enviando o seu currículo. Agora, o próximo passo, você deve enviar uma mensagem para este número de WhatsApp, enviando um vídeo com no mínimo 20 segundos e no máximo 1 minuto. Carmen, mas para que um vídeo? Porque você vai ver que somente 5%, no máximo 10% de pessoas vão te enviar o vídeo. O restante vai olhar aquela mensagem e vai falar assim: hã? Vídeo? Eu não vou gravar vídeo. Para que eu vou gravar o vídeo? E não vai enviar. E você vai se livrar de 90% a 95% de pessoas que iam chegar na tua empresa já querendo dar ordens. É simplesmente um vídeo de apresentação, é isso que você vai pedir. E por que você pede por WhatsApp? Porque no e-mail fica pesado, não dá para enviar o vídeo por e-mail. No WhatsApp, e aí você pode também ter um chip só para isso, R$10, é vida, você vai lá, compra o chip, e fica só para receber esses vídeos e conversar com esses candidatos. Se não, também, né? WhatsApp de atendimento, fica lá um monte de candidato. Vai me chamar para vaga? Quando é que eu vou ser chamado? Não, né? Então tem um chip só para isso. E aí você vai receber os vídeos, 5% só que vai te enviar. Então você tem que ter pelo menos 100 currículos para que você possa fazer uma boa seleção. E então, no vídeo, você vai avaliar como é que ele se comunica. Ele se preparou para fazer esse vídeo? Ele fez o vídeo no banheiro, com as peças íntimas penduradas atrás. Ele criou um texto, ele fez um cenário. O quanto ele se preparou. Isso demonstra o quanto ele está interessado na tua vaga. Você também vai avaliar qual é a comunicação dele, se é uma pessoa que fala tudo errado, ou se é uma pessoa que realmente consegue trazer um raciocínio na sua apresentação. Você vai avaliar o quanto essa pessoa é tímida ou não é tímida. Carmen, mas quem é tímido não tem chance? Lógico que tem. Só o fato desse tímido ter feito o vídeo, ele está anos-luz à frente de qualquer outra pessoa. Ele está anos-luz à frente. Por quê? Para uma pessoa que está lá no TikTok o tempo todo, fazer um vídeo nem tem tanto valor assim. Mas para um tímido, fazer esse vídeo é porque ele quer muito essa vaga. E você vai começar a separar as pessoas que têm muito interesse das que não têm. Carmen, mas e se ele não viu o e-mail? Preste atenção. Se você manda um e-mail com um currículo e você quer aquela vaga, você vai ficar o tempo todo olhando o e-mail para ver se tem uma resposta. Se você não está olhando o e-mail o tempo todo para ver se tem uma resposta, é porque seu interesse não é tão grande assim. Ou, se o e-mail foi para a caixa de spam e ele nem teve cuidado de olhar, é porque o interesse não é tão grande assim. Aquilo que a gente tem interesse, a gente se dedica. Aquilo que a gente tem interesse, aquilo que a gente quer, a gente vai atrás. E são essas pessoas que eu estou procurando. E é por isso que eu te falo que é como encontrar ouro.
porque você vai atrás dessas pessoas que vão fazer a diferença. Carmen, só por ter enviado um vídeo é o primeiro passo. Aí você vai analisar os currículos dessas pessoas e você vai ler o que está nas entrelinhas, aquilo que não está escrito. Você vai olhar o currículo e você vai ver se tem um intervalo muito grande entre uma empresa e outra, se a pessoa fica 2, 3 meses em cada empresa. Tem algumas situações também que não te interessam. Então, você vai olhar atentamente esses currículos e vai escolher algumas pessoas para fazer uma chamada ao telefone. Ah, Carmen, mas por que eu vou ligar? Para saber o básico, conversar com essa pessoa, ver se ela está trabalhando, não está, o interesse, né? Às vezes você precisa de uma experiência específica, então você vai falar com ela e agendar, então, a entrevista. E na entrevista, dono de empresa, o que você faz na entrevista? A entrevista, muitos donos de empresa chegam e simplesmente ficam falando e não perguntam. É comum o dono de empresa falar assim: aqui a gente precisa de uma pessoa proativa, que atenda bem os clientes, que tenha disponibilidade de horário, que possa trabalhar de sábado, domingo, que seja simpática e que também grave vídeos para pôr no Instagram dos nossos produtos e que faça isso, faça aquilo outro. Você aceita? E a pessoa faz assim: aceito, aceito, né? Ou seja, o dono de empresa não entrevistou, o dono de empresa não acompanhou. E você pode aprender as perguntas a fazer. Eu vou te ensinar hoje aqui. E essa análise você vai fazer na entrevista, sim, senhor. Você vai fazer perguntas. Primeira pergunta, por que você gostaria de trabalhar aqui com a gente? E veja como é que essa pessoa vai se desenvolver. Se ela nem tem uma resposta, se ela nem pesquisou a empresa, se ela nem tem um objetivo que seja relacionado com a empresa, fique muito atento. Depois, você vai começar a investigar a vida familiar. Carmen, mas isso não dá processo na justiça? Claro que não. Você não vai fazer perguntas específicas, você não vai fazer perguntas discriminatórias do tipo, você quer ter filhos? Não, isso é problema dela, ok? Mas você pode pegar mais informações sobre a vida familiar fazendo uma pergunta ampla, fazendo uma pergunta do tipo: me fale sobre a sua vida familiar. E ele vai falar. E o que você precisa avaliar? Quem é essa pessoa? Uma vez eu entrevistei um candidato que ele tinha 4 filhos e o quinto estava para nascer. O quinto filho estava para nascer na cidade de São Paulo e cada filho era de uma mãe e cada filho morava num estado do Brasil diferente. Gente, vocês querem apostar quanto que esse cara estava fugindo de pagar pensão, né? Com certeza estava, com certeza estava. E aí eu falei para ele: então tá, você pode apresentar, né, o documento dos teus filhos, de certidão de nascimento e tal. E aí ele levou um WhatsApp, ele mandou um print de um WhatsApp, que uma das mães dos filhos, ele falou assim, que ele ia perder o emprego se ele não tivesse o documento de nascimento, o que ele ia fazer? Aí ela respondeu assim: faz o que você me mandou fazer, se vira. Olha só, ele ainda teve a cara de pau de mostrar isso para a gente. Então, é uma pessoa que a gente não quer dentro da empresa da gente. Você tem que saber qual é a visão que esse filho tem dos pais, qual é a visão que esse filho tem dos irmãos. Se ele tem filhos, se ela tem filhos, quem cuida desses filhos? Vamos conhecer um pouco mais da vida familiar. Eu gosto muito de perguntar, né, pessoal mais jovem, eu falo assim: você ajuda em casa? Ele fala: eu ajudo, eu pago a luz e pago a internet. Eu falo: isso não é ajuda, né? Você fica 2 horas tomando banho e é só você que fica pendurado na internet. Aí a pessoa até dá risada. Então você começa a ver o nível de comprometimento que ele tem com a família, com a realidade, com a vida real, ok? É muito importante você conhecer. E você conhecer um pouco dessa estrutura familiar. Por quê? Vários filhos, cada um espalhado por aí, nenhum com ele, não é uma pessoa muito responsável. Pensa comigo, se o seu candidato não cuida nem dos filhos, que deixa com a avó, deixa um com cada avó,
e deixa espalhado por aí, você acha mesmo que ele vai cuidar dos seus clientes? Você acha mesmo que ele vai cuidar das suas ferramentas, da sua empresa? Não vai, não vai. Se ele não cuida e não reconhece a própria mãe que deu a luz para ele, né? Não tem ainda maturidade para poder cuidar dos seus clientes. Bate papo na entrevista, faz pergunta na entrevista, se torne o melhor amigo de infância dele na entrevista. Carmen, mas isso não é muito profissional? Lógico que é uma entrevista. Você tem que se aproximar dele. Imagina se a pessoa fala que tem 5 filhos, cada um com um pai, e você fala assim: não acredito, você fez isso? Acabou a entrevista, né? E você ainda pode receber um processo por discriminação. Então, seja bastante acolhedor no momento da entrevista. E depois que você conheceu um pouco mais sobre a vida familiar dele, é o momento de você conhecer o que ele estudou, o que ele aprendeu, né? Porque às vezes tem pessoas que colocam aquele monte de curso no currículo e o dono de empresa deduz que ele aprendeu um monte de coisa ou deduz que ele é esforçado. Não necessariamente. Pode ser que aquele monte de cursos ele foi obrigado a fazer dentro da empresa onde ele trabalhava. E ele fez até em horário de trabalho e ele nem pagou pelos cursos. Então, cabe a você perguntar: mas o que você aprendeu nesse curso? E ele vai te contar o que é que ele aprendeu. Ou talvez ele te fale: sabe que eu nem lembro? Descaso total. A empresa gastou, investiu e ele nem lembra. Lembre-se, nós estamos procurando gente boa para a nossa empresa. Você quer pagar um curso para uma pessoa que depois não vai nem se lembrar o que aprendeu? Qual é o valor? Porque assim, são valores diferentes. Por exemplo, qual é o valor de uma pessoa que fez todos os cursos pagos pela empresa? Tudo bem, não tem nenhum problema. Mas qual é o valor daquele que pagou do próprio bolso, que investiu, que foi aprender? Quem tem mais vontade? Esse ou que a empresa permitiu que ele fizesse todos os cursos? Não tem nada de errado em fazer cursos pela empresa, mas é que o outro tem muito mais interesse em aprender. E nós estamos querendo encontrar ouro. Você tem que, apurar o seu olfato para sentir cheiro de ouro. E pessoas que investem em cursos, investem em crescimento, investem em aprender, cheira ouro, cheira ouro. Então, é muito importante que você esteja atento a todos esses detalhes. E pergunte o que é que a pessoa pretende fazer. E às vezes ela acha que você quer ouvir uma resposta e ela fala alguma coisa do tipo: ah, eu quero fazer engenharia. Vamos ver se é verdade? Sabe como você faz para ver se é verdade? Quando você continua perguntando. Eu vou te ensinar o truque dos grandes entrevistadores que fecham milhares de vagas. Quando a pessoa te dá uma resposta, você vai e faz outra pergunta para checar se aquela resposta era verdadeira ou não. Então a pessoa fala: ah, eu quero fazer engenharia. Ah, que bacana. Onde você pretende fazer? Ah, não sei, eu não vi ainda. Qual é a matéria que você acha que mais vai gostar? Matéria? É, não sei. E quanto você acha que está o custo de engenharia? Ah, não vi ainda, né? Ou seja, ele não quer fazer engenharia coisa nenhuma, porque quando você quer fazer uma faculdade de engenharia, uma viagem, comprar uma roupa, fazer o que for, você pesquisa, você vai atrás, você tem informações, você tem na ponta da língua a tua próxima viagem, tua próxima roupa, teu próximo carro, você pesquisa, entende? Você acha que ele vai fazer? Não vai, gente, não vai. É por isso que nós temos que ter todo esse olhar apurado. Não basta a pessoa ter experiência, porque na hora que você dispensa, muitas vezes não é por problemas técnicos, mas sim por problemas de comportamento. Você precisa buscar o teu ouro. E aí nós vamos para a terceira fase da entrevista, que é a parte onde você vai buscar exatamente o que ele aprendeu em cada um dos empregos onde ele passou. Carmen, para que isso? Porque eu quero saber o que ele aprendeu, eu quero que ele me mostre qual é a visão que ele tem. Eu já entrevistei candidatos que falavam assim, eu pergunto, né, mas o que a empresa onde você trabalhava fazia?
umas pecinhas assim pequena. Aí eu entrevistei outro candidato que trabalhou na mesma empresa. E aí eu pergunto: "E o que a empresa onde você trabalhava fazia?". "Ah, minha empresa faz conectores elétricos e eletrônicos, conectores que podem ser usados desde um simples liquidificador até mesmo num carro. Um carro tem centenas de conexões e muitos desses conectores são fabricados pela minha empresa". "Ah, qual dos 2 candidatos você acha que tem mais cheiro de ouro? O candidato que fabrica pecinhas ou o outro que sabia exatamente o que é que ele fabricava?". Você precisa estar atento à tua entrevista. E aí você vai indo emprego por emprego para poder entender melhor. E encerra a tua entrevista com planos futuros. O que é que você pretende para o teu futuro? E aí você vai ter muitas respostas, até mesmo se ela pretende ter filhos ou não, mas nunca perguntando isso, porque um bom profissional tem filhos tranquilamente. Nós nascemos de mães que engravidaram, estão sabendo disso? E um bom profissional tem filhos e ele tem a licença gestante, quem paga a licença gestante é o governo, esse dinheiro não sai do teu bolso. Um bom profissional, ele não fica trazendo atestado, não fica sem necessidade, né? Quando é necessário, óbvio que ele vai trazer. Mas eu digo aqueles que vocês conhecem e falta e tal, ou então porque ela está grávida, ela já se acha a última bolacha do pacote que não pode ser mandada embora. Grávidas também podem ser dispensadas, porém por justa causa, né? Então tem que estar muito bem documentada. E quando nós fazemos a entrevista, terminou a entrevista, terminou o processo, já tem lá os planos futuros, você vai se despedir do teu candidato. Qual é a frase que eu vou te ensinar a responder? Você vai dizer o seguinte: "Muito obrigado por ter participado dessa entrevista. Foi excelente, mas a próxima fase você vai saber se você vai participar ou não daqui no máximo 3 dias ou 5 dias". Você coloca um prazo, que é o prazo que você já vai ter a resposta. Porque dessa forma, com o prazo que você vai ter a resposta para esta pessoa, você já sabe se quer aquele candidato, não quer aquele candidato, vai entrevistar outras pessoas ou não. E aí você deixa claro: se eu não fizer contato em 3 dias, é porque não foi dessa vez. Se eu não fizer contato em 5 dias, é porque não foi dessa vez. Muito obrigado por ter vindo, foi realmente excelente te conhecer, mas não depende de mim, depende dos outros candidatos que ainda irão participar do processo. Sempre tire essa responsabilidade como você sendo a única pessoa, e isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Depende de verdade se outro candidato preenche mais o perfil da vaga do que aquele que você tem. E quando você dá um prazo para essa pessoa, o que acontece é que essa pessoa não fica esperando. Ela não fica esperando se ela vai ser chamada ou se ela não vai ser chamada. Ela já sabe que não deu certo e ela não fica mais ao lado do telefone.